Fluminense não começou de maneira positiva nesse retorno do Campeonato Carioca, perdeu para o Volta Redonda dentro de casa, na realidade com o mando de campo por 3-0, e de quebra também deixou escapar a liderança geral da competição, algo que pode ser muito importante no futuro. Afinal, existe a possibilidade do Flamengo vencer também a segunda parte do estadual, e em caso de liderança geral do tricolor, a equipe estaria confirmada na finalíssima da competição. O regulamento do Campeonato Carioca é sempre muito complicado, e esse é um dos tópicos, além da próxima partida do Tricolor contra o Macaé, que vamos abordar aqui nesse vídeo. Eu sou o Léo Pinheiro, sou setorista do Fluminense, participo, na realidade, do núcleo do Tricolor no Sport News Mundo, e aqui no canal do portal vamos debater o futuro do Fluminense nessa reta final do Campeonato Carioca. Fala, galera do canal Sport News Mundo, chegando para falar do Fluminense e dessa reta final do Tricolor no Campeonato Carioca. Mas antes de mais nada, a gente tenta explicar o regulamento do Campeonato Carioca para mostrar a importância dessa partida contra o Macaé no fechamento da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. O Fluminense, para chegar à decisão, ele conquista essa vaga por duas formas: decisão do Campeonato Carioca de maneira geral, vencendo o segundo turno, sendo campeão da Taça Rio, ou através da classificação geral. Nesse cenário da classificação geral, o Fluminense precisa ser o primeiro colocado, somar mais pontos do que todas as equipes da competição e torcer por um título do Flamengo também no segundo turno. Então o Fluminense vai à final através da Taça Rio, conquistando a Taça Rio, ou através da classificação geral. Vamos supor num cenário: o Flamengo vence o primeiro turno, como venceu a Taça Guanabara, e também vence a Taça Rio, segundo turno. O Fluminense precisaria ser o primeiro colocado geral para garantir um lugar na decisão do certame, impedindo o Flamengo de conquistar o Campeonato Carioca de maneira antecipada. Se o Fluminense for o primeiro colocado de maneira geral da competição e outro clube, a não ser o Flamengo, vencer o segundo turno, esse clube que venceu o segundo turno vai para a decisão do estadual diante do rubro-negro. Por isso é importantíssimo o Fluminense ir bem, seja na Taça Rio, seja também na classificação geral, para manter o sonho do título do Carioca vivo nessa edição de 2020. O Fluminense, como a gente sabe, não começou bem esse retorno do Campeonato Carioca, perdeu para o Volta Redonda e também perdeu essa primeira colocação geral. Por isso, precisa vencer o Macaé e torcer por um tropeço do Flamengo para reconquistar essa colocação, quem sabe impedir um título antecipado do Flamengo através da classificação geral do Campeonato Carioca, mas sem abrir mão da Taça Rio. Nesta Taça Rio, o próximo adversário é justamente o Macaé, um adversário completamente diferente do Volta Redonda. O Macaé tem investimentos menores, o Macaé nesse momento é o vice-lanterna, e em comparação com o Volta Redonda nesse momento participa da Série C do Campeonato Brasileiro, é uma equipe que disputa o Brasileirão, é uma equipe que tem investimentos maiores e é o melhor dos pequenos no Campeonato Carioca. Então o Fluminense sai do melhor dos pequenos e vai para um dos piores, ou seja, o próximo jogo tende a ser um pouco mais tranquilo pelo nível do Macaé. Para ter noção, o Macaé teve naturais dificuldades por conta dessa paralisação do Campeonato Carioca, está completando o elenco com alguns jogadores da base, não tem jogadores assim com tanta qualidade, tem jogadores experientes, mas em comparação com o Volta Redonda, não tem jogadores com o mesmo nível técnico. Então o Fluminense tende a ter um pouquinho mais de facilidade em relação ao Volta Redonda, adversário do último final de semana. O técnico Odair Hellmann tem como missão ajustar o sistema defensivo do Fluminense taticamente, que foi justamente uma das principais falhas nesse duelo contra o Volta Redonda no final de semana. O Fluminense cedeu muitos espaços e, apesar de todos os percalços que o clube teve para essa partida, o pouco tempo de treinamento, também a perda precoce do Egídio, que foi expulso ali logo no começo do primeiro tempo, quando o Fluminense já perdia por 1-0, o técnico Odair Hellmann queria uma performance melhor. Ele assumiu que o time esteve abaixo da média e esperava uma apresentação superior à que o time teve no Nilton Santos no último domingo. Portanto, esse é o foco de trabalho dele: ajustar o sistema defensivo do Fluminense junto com o meio-campo, encurtar os espaços, não ceder tantos espaços assim
para o Macaé e também trabalhar o entrosamento do comando ofensivo. O Fluminense agora conta com o Fred, o jogador é a novidade para essa altura da competição, ele não esteve em campo durante muito tempo, esteve apenas por 45 minutos, fazia parte isso do planejamento da comissão técnica, essa utilização um pouco menor do Fred por conta da questão física do jogador, que já vem de uma longa parada. Desde a época do Cruzeiro não tinha uma grande sequência. O Marcos Paulo, companheiro de ataque dele, foi sacrificado para a entrada do Ourinho no lado esquerdo do sistema defensivo do Fluminense. Então, um Fluminense que não teve uma sequência para o ataque, que foi escolhido pelo Odair Helma com Marcos Paulo, Fred e Evanilson, e também esse ajuste do sistema defensivo do Fluminense para o jogo contra o Macaé. Para essa partida, o treinador vai fazer uma substituição natural, a entrada de um jogador pelo lado esquerdo do sistema defensivo, já que o Egídio está suspenso, ele recebeu esse cartão vermelho contra o Volta Redonda e desfalca a equipe nessa rodada final da Taça Rio. Ourinho é a opção natural do setor, mas uma improvisação também não está descartada de um atleta justamente nesse lado esquerdo da zaga do Fluminense. No meio-campo, temos também a possibilidade de entrada, na verdade, de retorno do Nenê, curado do Covid-19, já está fazendo treinamentos no clube e pode retornar à condição de titular, essa condição que ele perdeu por conta desse afastamento pela doença, e essa posição que foi ocupada pelo Ganso, que esteve muito abaixo da média, com alguns erros técnicos em jogadas fáceis do Fluminense, não teve tanta intensidade assim e por isso pode ser novamente sacado da equipe do Fluminense. Então as mudanças do Fluminense para esse jogo do Macaé devem ser essa, obviamente natural, lado esquerdo do sistema defensivo, esse possível retorno do Nenê e essa maior utilização do Fred. Um pouco mais de 45 minutos é o que é o planejamento da comissão técnica do Fluminense para essa partida contra o Macaé. O Macaé, que é um adversário diferente do Volta Redonda, é um adversário mais fraco, então a tendência é de uma apresentação superior do Fluminense para essa partida. Lembrando que o jogo vale bastante, o Fluminense já está praticamente classificado na Taça Rio, mas também pensa nessa classificação geral, então o resultado é importantíssimo. Então a tendência é de um Fluminense que melhore taticamente, tecnicamente e que encontre mais facilidade diante de um adversário inferior nessas questões, nessa rodada final da Taça Rio, tá certo? Então, galera, esse é o panorama do Fluminense para essa rodada final. Pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Sport News Mundo, continuarem acompanhando o conteúdo não só do Fluminense, mas também das equipes, das grandes equipes do futebol brasileiro, e seguir aqui acompanhando as redes sociais, não só o YouTube, o canal aqui no YouTube, mas também o Facebook e o Twitter do Sport News Mundo, tá certo? Forte abraço, até a próxima!